de um bom tempo no Evangelho, eu fiz essa pergunta para mim, né, olhando para mim, caramba, nossa, será que verdadeiramente eu estou sendo tudo isso aqui que Jesus verdadeiramente passou para nós? E às vezes a gente se encontra diante de situações tão difíceis e às vezes a gente louva, evangeliza, né? Faz tantas coisas, né? E pensa que está com tudo, né? Às vezes a gente fica até um pouco arrogante, né? Vendo testemunho aqui de algumas irmãs aqui na IBD, eu passei pela mesma situação, né? De falar que os outros tá com, vou falar o nome dele, né? Que aqui é a casa do Senhor, nós sabemos, e eu estou com tudo, não estou com nada. E às vezes a gente, por ter um cargo na igreja, por ocupar alguma coisa, ou saber fazer alguma coisa que Deus deu, pela sua infinita misericórdia, a gente acha que está com tudo. Mas não estamos com nada, né? Porque a gente se acha superior, né? Se bota como, eu sou cristão, aquele lá não tem nada de Deus. E às vezes a gente acaba sendo uma capa aqui na casa de Deus, cheio de fervor, pregando, fazendo tudo. E o nosso ministro, volta a falar, está dando uma IBD tão importante que me doeu assim, no fundo do coração, que foi, né? Você teve coragem de olhar para dentro de si ou perguntar a alguém, como é que você acha que eu sou? Isso me doeu, porque conforme ele foi sendo usado pelo Espírito Santo, algumas coisas que eu fiz com os próprios familiares de casa, eu falei, nossa, como eu estou distante. Como não tem nada de Deus, né? Porque a palavra de Deus também fala em Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, né? Perfeito a gente não é, né? Mas a gente pelo menos se esforça. Mas às vezes a gente, como volta a falar, é uma capa. Às vezes a gente se encontra em situações adversas e a gente acaba sendo conivente com o erro dos outros, ou pior, a gente cometendo um erro e achando que está certo, colaborando com situações tão fora do contexto que está nas Escrituras, né? A gente vai meditando, vai pesquisando, né? A palavra de Deus fala que bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Será que verdadeiramente a gente é manso? Talvez aqui na igreja sejamos. E diante da tal grande testemunha que nos rodeia, que está lá em Hebreus, estamos verdadeiramente fazendo isso? Não somos estressadinhos? Como diz aí os jovens, né, que cada momento que passa tem sua, vamos dizer assim, sua moda da época, né? Da minha era uma coisa, na deles agora é. Será que você não tem ranço com alguém? Alguém passa, você olha torto? Você está sendo manso ontem. Eu fiz isso. Estou falando de mim. É 60% para mim. Se os irmãos quiserem se enquadrar nos 40% que sobraram, podem guardar para si. A gente tem ranço. Não fala para o fulano, não fala para o cicrano. Às vezes a gente não quer ser corrigido. Às vezes Deus usa o ímpio para corrigir a gente e a gente não escuta. Porque eu já ouvi isso diante de mim, não fiquei feliz, de servo de Deus deixarem a desejar, e o ímpio usar eu como exemplo. Não fala isso com alegria. Fala, eu para ser da igreja igual a você? Da igreja igual a você, eu não quero não, pô. Aí começou aquela discussão boba, eu fiquei constrangido. Ele falou, ó, olha a situação, olha o Alex. Ele é um servo de Deus, ele não faz isso que você está fazendo. Você fala da igreja, você fala que é da igreja, não faz, gente. Ele não faz, ele é da igreja. Você não. Mas eu fiquei constrangido porque eu também sou falho, eu erro, eu deixo falhas. E às vezes a gente vê o nosso irmão cair, às vezes a gente tem ranço com alguém, às vezes a gente pega raiva, às vezes as pessoas falam pra gente alguma coisa que aos nossos ouvidos não é bom. A gente fica, até de certo ponto, rangendo os dentes por dentro, nada, né? Mas às vezes é Deus usando para a gente dar um estalar de dedos e acordar, entendeu?
Porque também em Mateus 15:18 fala: mas o que sai da vossa boca procede do coração, e o que contamina o homem, contamina o homem. Ou seja, às vezes o que sai da nossa boca é o que está dentro da gente. E às vezes a gente está indo na igreja, mas a gente não está liberto, gente. Eu vim já ter um ministério, já louva, já se esforça, igual eu estou me esforçando para pregar. Mas será que verdadeiramente estamos com Deus mesmo? Será que verdadeiramente a gente não tem um ranço, como diz os jovens de hoje, de alguém? E qual o exemplo que você está passando para aquele que não conhece Deus? Né? E 2 Coríntios, lá em Paulo também fala: sedes meus imitadores, como também eu de Cristo. Será que verdadeiramente nós estamos sendo imitadores de Cristo? Porque nós viemos de outro lugar, onde era passado. Aquele que está passando por adversidade não mete a mão, porque é a mão de Deus batendo. Cadê a misericórdia? Não está escrito na Bíblia que tem que ter misericórdia? Aonde está a misericórdia? O irmão está no buraco, eu vou pisar no dedo para ele acabar de cair? Então são coisas que ao passar dos anos a gente passou, e aqui nosso ministro tem passado para a gente, e Deus faz como um filme, né? Passar na nossa cabeça: nossa, eu era assim? Era. Eu era. Não sei vocês. Eu era. De olhar para os outros, será? Engraçado que eu passei pela mesma situação num lugar, não é o caso, de a pessoa desfazer de mim. E depois essa pessoa veio para mim, entre aspas, me ordenar. Mas em momento algum ele teve humildade, ele teve mansidão de falar: irmão, irmã, peguei com você no passado, me perdoa. Não, a arrogância, a altivez, está com nada de Deus. Ele que está errado. Será? Aí essas coisas vão passando em nossas vidas, a gente vê que não tem nada de Deus. Eu louvava, participava de muitas coisas, e às vezes eu deixava desejado na minha própria casa. Aí hoje eu olho para dentro de mim com muita vergonha. Por que será que os meus familiares ainda não aceitaram a Deus? Talvez pelo meu comportamento, minha altivez. Eu louvo. Nunca gostei de: nossa, você está louvando muito, como já repreendi um pastor e repreendo de novo. Nunca me senti em nada, é Deus. Da mesma forma que Deus me pegou para louvar, pode me tirar e botar outro. Mas, de certo modo, você se incha. Porque não é você o fazer, não é você estar na igreja, não é você louvar, não é você pregar, é você viver as Santas Escrituras. E, de certo ponto, eu, estou falando de mim novamente, deixava a desejar em muitas coisas. Deixava entrar a ira, pegava ranço com alguém. Tem nada de Deus. Está cheia, vocês sabem de quê, né? É que é um lugar de exaltar a Deus, não o outro. Não vou falar o nome, vocês já sabem. E às vezes a nossa altivez, por fazer muitas coisas, se achamos por cima da carne seca. E não estamos com nada, né? E a gente vê as coisas, o estalar de Deus começa a abrir nossa mente quando a gente começa a passar pela mesma situação, né? Porque também, se eu não me engano, em Tiago 4, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Eu falo, durante quase 15 anos, eu estava enganando a si mesmo. Não sei vocês, mas eu tenho que reconstruir daqui para frente, fazer uma nova história, botar na peneira aquilo que foi bom para mim e fazer diferente. Porque, às vezes, né, por muito fazer, achamos que estamos cheios do Espírito Santo e esquecemos o mais simples. Porque, às vezes, tem um filho, um sobrinho clamando: ei, eu estou aqui, né? Só que é uma atenção, uma palavra de conforto. E, às vezes, querendo ou não querendo, por só eu estar na igreja, eu desfazer da minha irmã, desfazer do meu irmão, próprio sangue. Um dia Deus vai levar meu pai e minha mãe.
Só vai ter meus irmãos na terra. E aí? Meu pai e minha mãe sobem a glória. E como é que fica você, servo de Deus, um falando com o seu irmão, um falando com a sua irmã? Eu sou da igreja. Aí tu vai ouvindo falar assim: ser da igreja igual a você? Não quero, não. Ser esse Deus aí que você serve? Eu não quero. A gente está sendo um ator, representando uma coisa que a gente não é. Estou falando de mim, por essa experiência que eu passei, entendeu? Porque é muito triste você ouvir essas palavras do ímpio para a gente. E para nossa vergonha, é permissão de Deus, para ver se a gente acorda. Como é que eu, servo de Deus, não falo com meu pai? Eu, servo de Deus, não falo com a minha mãe? Gente, isso não existe. Eu, servo de Deus, tenho um ranço de A, B, C. Porque também lá no Antigo Testamento, se eu não estou enganado, agora eu não lembro, acho que era o profeta Eli, tinha uma mulher que era, vamos supor, uma empresária hoje, ela falou do profeta: eis que eu tenho visto esse profeta, eis que ele é um homem de Deus. E o mais bonito não é você falar, é você quietinho, de boca calada, o ser humano chegar e falar assim: ei irmã, você é serva de Deus, né? Ei irmão, você é servo de Deus. Quantos aqui já passaram por isso? Sem abrir uma boca, o ser humano olhar para você e falar. Eu já passei por isso, mas também sou muito falho e também deixei muito a desejar. Mas a gente não pode aceitar isso também como uma coroa de glória, porque coroa de glória é só em Jesus. Temos que botar nossa barba de molho e falar: gente, será que verdadeiramente eu sou isso tudo mesmo? Será que eu estou vivendo realmente o que eu estou me esforçando para ir para as EBDs, para os estudos bíblicos? Eu estou absorvendo, estou praticando aquilo que está sendo me entregue? Porque, gente, nós estamos rodeados de uma tamanho de nuvem. Da mesma forma que essa mulher observou o homem de Deus, assim é o ser humano no mundo observando a gente. A gente é nervoso, a gente se estressa. Aí não fala alto às vezes, mas fala pelo cantinho. Lá, serva de Deus, toda nervosinha. Lá, fala com fulano, lá, fala com ciclano, dá a volta nos outros. Gente, isso é vergonhoso. Eu ouvi eles falarem isso com um amigo, do colega de trabalho, eu me senti envergonhado. Porque é o nome de Deus que está indo para a lama. A gente tem que se esforçar, como está escrito aqui, né? Bem-aventurado vós, quando foi injuriado e perseguidos, mentindo disso, de todo mal, contra vós, por minha causa. Entendeu? Uma coisa é o ser humano te perseguir pelo que você acredita. Outra coisa é o ser humano te perseguir pelo aquilo que você não vive. Você fala, mas você não vive, é hipócrita. E lá no meu trabalho também tem gente que prega, mas não vive aquilo. O ser humano por trás fala: eu vou lá em estudo, ler, ouvir a palavra de Deus da boca desse fulano, nada. Ele não vive aquilo que ele prega. Gente, isso é vergonhoso. Mas o mais vergonhoso, eu na minha humildade, falar para a pessoa: bota a barba de molho, porque o pessoal não está querendo mais vir para a pregação de manhã, antes de começar o trabalho. Mas tem uma oraçãozinha de manhã, uma leitura bíblica. Deus sabe como é que eu sou. Cadê a humildade? Cadê o reconhecimento do seu próprio erro? Não tem, não existe. A altivez, nariz em pé, nós não somos nada. Nós temos que lutar para reduzir verdadeiramente o que Cristo deixou nas Escrituras, né? Porque tanto ontem, hoje, amanhã e sempre as palavras de Deus ficarão aqui escritas para cada um de nós, entendeu? Porque a gente tem que cumprir, pelo menos lutar para cumprir, né? Porque somos falhos, mas temos que se esforçar, né? E o que me chama mais a atenção aqui também, meditando, estudando, né? Porque nosso ministro pede muito para a gente também, não só tirar a palavra, mas estudar. Eu, meditando, dando uma pequena estudada, aí achei isso aqui, 2 Coríntios 3:2. Vós sou a nossa carta escrita, conhecida e lida por todos os homens. Olha só o que está escrito, vou repetir. Vós sois a nossa carta escrita e conhecida e lida
por todos os homens. O que eu entendi disso? A gente absorve a palavra de Deus e o ser humano lê o que a gente está realmente, verdadeiramente, estamos vivendo aquilo que a gente está absorvendo. Isso aqui me doeu, porque eu deixei de desejar muitas das vezes, me irritei, me fiz superior aos meus irmãos. Quantas das vezes deixei de curtir aniversário do meu pai, da minha irmã, do meu irmão, até espraguejar o meu irmão, porque eu não posso fazer isso, porque o que ele faz hoje, eu já fiz no passado. Mas por eu estar na igreja, estava todos os dias ali fazendo tudo, né? Aquela coisa que não pode faltar, tem que estar ele. Mas eu não estava com nada. Aí, quase 15 anos de igreja, nenhum dos meus familiares aceitaram Jesus. Não vou dizer que foi em vão, né? E Deus foi a oportunidade de Deus estar esses anos todos na igreja. Que ainda não desistiu de mim, através de mim, alcançar os meus irmãos. Mas eu deixei de desejar, o culpado fui eu. Eu que daqui para frente, como disse o nosso ministro, tenho que fazer e ser, principalmente ser, a diferença perante esses homens, entendeu? Perante os olhos da sociedade. E o mundo hoje é corrompido, né? Porque o mundo clama por justiça. A gente tem que se lutar para absorver a justiça de Deus e transparecer para aquele que está na esquerda, na direita, na nossa retaguarda, na nossa frente. E às vezes, mas a gente é falho? É. Se cair, peça perdão a Deus. Se cair do homem, eu levantar de Deus. Levanta a poeira. Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas e continua. Porque não é fácil, gente. Não é fácil, nós temos que se esforçar para fazer o correto diante dos homens, diante das mulheres, entendeu? Sermos a diferença. Porque quantas pessoas já vieram até você pedir conselhos? Não estou falando em profetizar, nada disso não. A profecia das profecias é a Bíblia. Quantas pessoas que você nem imagina veio chorar nos seus ombros, veio desabafar com você. Às vezes a gente abraça as coisas que é do mundo, mas a gente não faz o que é correto perante os homens e a sociedade. Eu te pergunto, quantas pessoas já vieram? Fala, poxa fulano, você serve de Deus, né? Me dá uma palavra aí, cara, está acontecendo isso e isso, o que eu devo fazer? Já aconteceu isso com você? Comigo umas vezes sim, outras não, mas não quer dizer que eu estou com nada, é sinal que eu estava lutando para diminuir e para Deus crescer. Mas isso tem que ser uma constância, não ser uma coisa oscilante, né? Oscilante. Não pode ser uma coisa oscilante, tem que ser uma coisa constante. Fazer parte da nossa vida, né? Então isso aqui me refletiu muito, deu para refletir bastante e constrangeu muito essa palavra, entendeu? Que fez refletir. Eu tenho uma longa jornada ainda para verdadeiramente diminuir, para que Deus cresça, né? E eu seja um pouco melhor perante aqueles que estão me vendo. Não adianta nada eu estar aqui pregando, estar louvando, estar participando de DVDs, coisas da igreja, e verdadeiramente não tem nada de Deus, né? Não falo com A, não falo com B, se acha superior porque eu estou na igreja. Engraçado que agora eu entendo, há alguns anos atrás, eu evangelizei uma pessoa macumbeira e nesse prospecto estava uma escada. Eu dei o prospecto para ele, Jesus te ama. Quando eu estava indo, ele puxou meu braço de volta. Aí ele falou para mim, vem cá, meu senhor, servo de Deus. Quer dizer então que você vai para o céu e eu não? Eu falei, não estou lutando para ir para alcançar a minha glória. Não quer dizer que eu estou aqui na igreja e você está aí fora, eu estou salvo não. Aí ele falou, eu gostei da sua resposta, porque eu sou macumbeiro. E todos que vêm aqui falam que eu estou no inferno. Mas aquilo foi um tapa na minha cara, porque eu falei, nossa. Ou seja, será que verdadeiramente nós estamos buscando viver aquilo que está escrito? É por isso que a gente tem que se encher e principalmente correr e prosseguir com esse seu, mas principalmente viver. Porque senão vai ser em vão.
Nosso ministro vai lutar para passar a verdade para a gente. E a gente vai ser uma casca, um ator, né? Aqui é uma coisa, em casa, no colégio, no trabalho, vai estar todo mundo te olhando. Se estressou, teve ranço com alguém, aí fala por trás, viu? Você da igreja igual aquele lá. Se Deus quer que ela serve ali, ele serve lá. Se Deus eu não quero não. Para ficar do jeito que ele está aí, fico no mundo mesmo. Então, tu está jogando não só, não é o teu nome que está jogando na lama, não, o nome de Deus. Aí fala, abre a boca, eu sou da igreja. Aí o pessoal vai, né? E ali não fala na cara, mas fala por trás. Aí, da igreja desse jeito aí, quero não. Prefiro ficar no meu mundão, curtir meus bailes, curtir minha vida. E senão você está enganando não só a si próprio, mas está enganando a quem está do teu lado. Então, volto a falar, 60% dessa palavra aqui, desse sermão da montanha de Jesus, foi para mim, com vergonha, mas foi bom que Deus teve misericórdia de mim, né? Ele corrige aquele que Ele ama, né? Então, para mim, foi um despertar. Eu tenho que melhorar, tenho muito que melhorar. Para os irmãos aí, os 40% aí. Vou até me corrigir, 100% para mim. Aí os irmãos aí, ver se serviu alguma coisa para cada um de vós, vou tentar melhorar, porque quase 15 anos. Cadê meus irmãos? Minha irmã, meu irmão aqui na igreja. Minha mãe e meu pai. Meu pai 75, minha mãe fez 70. Cadê eles? Não foi em vão louvar, pregar, evangelizar, mas o meu comportamento, assim como Deus usou o ministro a falar, já perguntou a alguém como é que você é? Se verdadeiramente você está vivendo aquilo que Deus deixou nas Escrituras, será que o problema não é você, não? Eu pensei um pouco. E foi pregando, sendo usado por Deus na IBD. Aí Deus me deu essa palavra, foi me rasgando por dentro, porque são quase 15 anos. E eu não tenho nada de Deus, né? Tenho muito que buscar. Então, que os irmãos levem isso como ensinamento, assim como eu estou levando, e vamos se esforçar, né? Para que o nome de Deus diminua, o nome de Deus cresça. Essas foram as humildes palavras que eu tentei pregar aqui para vós. Muito salve de palmas para Jesus.